Amém e amém. Irmão, você pode abrir comigo na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A gente estudou essa carta ali na célula, na casa do irmão Zé, da irmã Valquíria. Foi uma bênção. Foi uma bênção. E o Senhor colocou algo no meu coração. Espero que abençoe muito a sua vida. Todos acharam? Carta aos Romanos, capítulo 11, no versículo 1. Amém? Digo, pois, porventura rejeitou o seu povo? É uma pergunta. E aí vem a resposta. De modo nenhum. De maneira alguma. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, com a falta de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Romanos capítulo 11, versículo 1, amém? Irmãos, essa carta aos Romanos é uma carta riquíssima e ela fala muito sobre doutrina. O apóstolo Paulo, ele explica e ele ensina para a gente muitas coisas. E um dos objetivos que tem essa carta aos Romanos é esclarecer algumas dúvidas que estavam tendo na igreja e alguns problemas que estavam acontecendo ali. No capítulo 9, 10 e 11, ele chega num ponto importante que se diz respeito aos judeus. Que ele vai falar sobre o papel do judeu, o papel da nação de Israel com relação ao plano de salvação do Senhor. Porque agora chegou num ponto aqui na carta aos Romanos que o apóstolo Paulo está explicando para eles que a salvação não é só para o judeu, mas é também para o gentio. Porque naquela época existia dois povos, o judeu e o outro era o gentio. Era o povo que tinha aliança e o povo que não tinha aliança. E agora o apóstolo Paulo está explicando para eles agora que a salvação é para todos e nós como gentios fomos adotados porque a nação como um todo, ela rejeitou ao Senhor. E aí no finalzinho do capítulo 10, no versículo 21, dá uma olhada aí o que está dizendo assim, ó. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E aí no capítulo 1 ele diz: digo, pois, porventura. Esse digo, pois, ele está se referindo ao que ele está dizendo no último versículo, no capítulo 10. Ele está dizendo que ele levantou profetas para poder falar com o povo, e um povo maldizente, contradizente, o povo não aceitava e não se contentava. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Você já se sentiu muitas vezes rejeitado, abandonado, ou muitas vezes deixado de lado? Eu creio que isso já aconteceu com muitas pessoas. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai falando nesses versículos, e depois ele cita aqui Elias. Quem é aqui que lembra aqui da história de Elias? Elias, um grande profeta. O que estava acontecendo naquela época? O rei era o rei Acabe. E ele tinha uma esposa. A esposa dele era Jezabel. E a esposa dele era ela que praticamente era ela que comandava ali o reinado do esposo dela. Era muito mandona, controlava, e ela era uma adoradora de deuses pagã, né? No caso, Baal. Então, o que estava acontecendo naquela época? Esses adoradores de Baal, eles estavam crescendo muito ali na nação de Israel e em Jerusalém. Até o ponto de Elias pegar e falar: mas quer saber de uma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa, preciso dar um basta em tudo isso que está acontecendo. E aí Elias vai e faz um desafio a todos os profetas de Baal. Falou assim: vocês estão dizendo que Baal é Deus? Então tá bom, então eu proponho para vocês um desafio. Nós vamos se juntar, todos nós aqui, os profetas de Baal, os profetas do Senhor, do Deus vivo. Nós vamos subir no monte e lá cada um vai invocar o seu Deus. E aquele Deus que responder com chama de fogo, nós vamos dizer que esse é Deus. E assim eles fizeram. Combinaram e subiram para lá. Profetas de Baal, profetas do Senhor. Chegando lá, fizeram lá uma mesa com o holocausto, né? E aí colocaram o holocausto lá e primeiro
chegaram num acordo que primeiro quem ia invocar lá eram os profetas de Baal. E eles começaram a invocar o nome de Baal lá, chamando por Baal, e o tempo ia passando e nada ia acontecendo. Até que Elias começou a brincar e a zombar com o povo, né? Falando, acho que vocês têm que falar um pouco mais alto, porque eu acho que ele deve ter ido no banheiro ou não deve estar escutando, né? Clama um pouco mais alto aí, porque ele deve ter saído alguma coisa e está distraído e não está ouvindo. E o tempo foi passando, o pessoal começou a se cortar, e nada acontecia. Até que eles desistiram. E não teve fogo, não teve nada. E aí foi a vez de Elias. Elias falou, então beleza, agora é minha vez. Vai lá e coloca água em cima do altar. Foi lá, derramou água em cima do altar e falou, coloca mais, joga mais. E aí Elias agora vai lá e faz um clamor ao Senhor. Fala, Senhor, não é por mim, mas para que todos saibam que aqui em Israel tu és o Senhor e tu és Deus, consuma esse holocausto. E a palavra de Deus diz que veio uma bola, um fogo dos céus e consumiu todo o holocausto e lambeu toda a água que estava ali. E aí Elias disse, esse é o Deus de Israel. E aí na mesma hora Elias deu ordem para matar todos os profetas de Baal. E foram matar os profetas de Baal. Só que Jezabel ficou sabendo. E ela era uma pessoa muito perversa. E o que ela fez? Ela mandou um recado para Elias. Falou, você sabe o que você fez com os meus profetas? Os profetas de Baal? Pois eu vou fazer a mesma coisa com você. Do mesmo jeito que você matou eles, eu vou matar você. Amanhã você é morto. E aí Elias, que estava tão assim, confiante, com tanta fé, diante de tudo aquilo ali, ele agora se amedrontou. Parece que agora a casa caiu para ele. E ele ficou com muito medo. E aí ele fugiu e foi lá para a caverna. E ficou recluso ali. E ficou afastado ali. E aí a palavra vai dizendo aqui, o povo está perguntando, se o Senhor rejeitou o seu povo. E ele está dizendo que não, de maneira nenhuma. Você não lembra o que aconteceu com Elias? E a resposta está vindo aqui depois, dizendo que o Senhor ele reservou mais de 7.000 pessoas para seguirem a ele. Porque quando o profeta Elias ele ficou com medo lá na caverna, ele começou a reclamar e a questionar. Senhor, mas será que só tem eu aqui em Israel? Eu olho para tudo quanto é lado e só vejo eu. Eu estou sozinho aqui diante desse povo. E a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeitou o povo, mas que ele separou 7.000 pessoas, seguidores do Deus vivo, para poder continuar com ele, e deu um acalanto para ele. Irmãos, seja naquele tempo, ou seja no tempo de hoje, sempre a gente passa por uma dificuldade, ou por um medo, onde a gente fica recluso. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como isso aconteceu lá atrás e como isso ainda acontece no dia de hoje. Ok? Quando o pessoal saiu do Egito e eles estavam cativos, estavam todos ali, o número era muito grande, e o pessoal vinha sofrendo muito ali naquele tempo, com perseguição, sendo escravo, eles não podiam trabalhar em outras coisas a não ser na escravidão para Faraó, eles eram perseguidos, eles apanhavam, e o povo começou a clamar ao Senhor, pedindo para que o Senhor levantasse alguém para que pudesse ajudar. E o Senhor atendeu o pedido deles. Levantou Moisés para que pudesse libertar o povo. E você conhece a história. Moisés foi lá, liberta o povo, começa a ir agora para Canaã, mas o povo fica ali 40 anos ali no deserto, rodando. Por muitas dificuldades eles passaram ali. Por muitas tribulações eles passaram ali. Era muita desobediência, era muito pecado, e por isso que impediu deles entrar na terra de Canaã. Mas sempre existia um remanescente. Nem todos que estavam ali e que pecaram, teve um fim ruim. Porque teve pessoas e remanescentes do Senhor que entraram na terra prometida. Josué e Calebe. A família de Josué e a família de Calebe eram remanescentes fiéis e eles conseguiram entrar na terra prometida. Passando esse tempo, e o povo já estava na terra prometida, mas para organizar todo esse povo, vieram agora o tempo dos juízes. Se levantavam juízes agora para poder acompanhar o povo, para poder orientar o povo, para poder levantar o povo e levar eles em adoração.
mas mesmo assim ainda tinha problema. Ainda tinha um pecado, ainda tinha um problema pessoal, ainda tinha um problema familiar, ainda tinha uma dificuldade, e o povo tornava a cair de novo. E o Senhor mantinha firme ali sempre um remanescente. Como, por exemplo, Sansão, que teve todas as dificuldades dele, mas morreu lutando e clamando ao Deus de Israel. Um remanescente fiel. E passado esse tempo de juízes, agora o Senhor ele levanta reis para abençoar o povo. E um dos reis mais conhecidos que vocês sabem, e conhecem muito bem, é Davi, é Saul. Mas todos eles também passaram por pecado, todos eles passaram por dificuldade, todos eles passaram por tribulação, assim como nós passamos no dia de hoje. E agora eu quero chegar num ponto de uma história que vocês vão achar bem legal, e talvez vocês se identifiquem com isso, e aqui está o X da questão. Eu gostaria que você abrisse lá comigo em 2 Samuel, no capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Quem já ouviu falar aqui de Lodebar? Alguém? 2 pessoas? 3 pessoas? E quem já ouviu falar de Lodebar, mas não faz a menor ideia do que seja? Mais ou menos, né? Amém. Então, irmãos, agora é o seguinte, vamos ler lá. 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 1. Nós vamos ler, irmãos, até o versículo 13. Então você me acompanha aí, ok? É necessário para a gente entender. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça o bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse o Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhando para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa te tenho dado ao filho do Senhor. Trabalha-lhes, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu Senhor, te contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E dizia Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Irmãos, então, Saul era o rei ali em Israel, e Saul estava governando Israel da maneira que ele achava melhor, e aí ele começou a se desviar do caminho do Senhor. O Senhor pedia para que ele fizesse uma coisa, ele ia lá e fazia essa coisa, mas um pouquinho diferente. Ou o Senhor pedia para ele tratar de alguma coisa e ele não tratava. E aí o tempo foi passando, e o Senhor rejeitou a Saul. O Senhor rejeitou a Saul, e você conhece bem essa história. E agora o Senhor ele levanta Davi como rei de Israel.
Só que quando Davi ele foi levantado como rei de Israel, e ele foi para o palácio, ele ainda não foi ali para poder reinar, mas ele foi ali para tocar harpa para o rei, foi ali para acompanhar e tudo, e ele ficou um grande período ali. E o rei Davi ele fez uma aliança, e ele fez uma amizade muito grande com Jonatas. E Jonatas era filho de Saul. Os dois fizeram uma amizade muito grande e muito bonita. A palavra de Deus fala que lá nessa passagem, que Davi e Samuel fizeram uma aliança e eles trocaram as suas armas. Naquele tempo, quando você fazia uma aliança, você trocava as armas, né? Trocava a capa, trocava ali o escudo, trocava a espada. Então, isso era uma forma de aliança. Eles fizeram uma aliança, Davi e Jonatas. Vocês sabem o que é uma aliança? Quem fez aqui o curso de casais vai saber. E quem não fez está convidado a fazer, se tiverem o interesse. Uma aliança, irmãos, é o seguinte, ela é unilateral, ela é irrevogável e ela é incondicional. E o que quer dizer essas três coisas? Eu vou dizer para vocês. Para vocês entenderem o que é uma aliança, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre contrato. O contrato, ele é o contrário de tudo isso. Ele é bilateral, ele é revogável e ele é condicional. Ok? Então, por exemplo, eu vou lá e eu faço um contrato, por exemplo, com o Dean. O Dean está vendendo um carro, e aí ele pega e fala assim, Davi, eu estou vendendo um carro, e aí eu falo assim, Dean, eu quero comprar o carro. Quanto que é? Tanto. Então, beleza. Dean vai vender o carro, eu vou pagar o carro para o Dean, né? Isso é um contrato bilateral, ok? E ele também tem uma condição. O Dean só vai me dar o carro dele se eu der o dinheiro para ele. Essa é a condição. E eu também só vou dar o dinheiro para o Dean se o Dean me der o carro dele. Isso é uma condição, ok? E agora tem o revogável. Por exemplo, se eu não der o dinheiro para o Dean tem que me dar o carro? Não, porque é um contrato, nós combinamos. Eu dou o dinheiro, ele me dá o carro. Então, se eu não estou cumprindo a minha parte, se quebra o contrato. Revogável. Beleza? Bilateral, condicional e revogável. A aliança é o contrário. A aliança ela é unilateral, ela é irrevogável e ela é incondicional. Então, por exemplo, se eu faço uma aliança com o Dean, e esse exemplo do carro, acho que dá para a gente entender. Por exemplo, o Dean fala para mim assim, Davi, o carro que eu vou vender para você é 10 mil reais. Eu falo, beleza, Dean, eu topo, 10 mil reais eu topo. Só que aí chega o Moisés e fala para o Dean assim, fala, Dean, você está vendendo o carro? Ele fala, tô. Eu dou 12 mil no seu carro, dou 12 conto. E agora? Certo? Só que o Dean ele fez uma aliança comigo. Se ele for cumprir contrato, é revogável e é condicional, beleza. Agora, se for aliança, não. Ele não pode quebrar porque ele já deu a palavra para mim. Entendeu? É irrevogável, ele não pode fazer isso. Ele já deu a palavra dele para mim, então ele fala para Moisés guardar os 12 mil dele, os 12 contos dele, e aceita os meus 10 mil reais, ok? Então não pode. Aí beleza. Aí agora tem a condição, né? Incondicional. Então vamos supor que eu fiz lá todo o acordo com o Dean vai me vender o carro dele, aí eu chego, o Dean ainda não me vendeu o carro, a gente ainda não fechou o negócio. Aí eu chego aqui na igreja e começo a falar mal do Dean. Fala, irmãos, sabe o Dean lá? Então, irmãos, o Dean é fofoqueiro, bicho. Eita, pensa num irmão fofoqueiro, cara. Né? Isso é só um exemplo, tá, irmãos? O Dean é um cara fofoqueiro, o Dean é isso, o Dean é aquilo, o Dean é isso, o Dean é aquilo. Aí beleza, né? Enche aqui a igreja, todo mundo sabendo disso. Aí agora cai no ouvido do Dean, que eu estava falando mal dele, certo? E aí o Dean fala, e agora? Vendo ou não vendo? Né? Só que como é uma aliança, ela é irrevogável e ela não tem condições, ele tem que cumprir a palavra dele. E é isso que a gente usa, irmãos, para o casamento. Pouca gente sabe o valor e o significado da aliança dentro do casamento. Por exemplo, eu sou casado com a Roberta, eu tenho uma aliança aqui com ela. Uma aliança física e uma aliança na palavra. Nós estamos apalavrados, ok? Então, por exemplo, se eu trair a Roberta, é motivo de separação? Não. Não é. Por que não é? Porque é aliança, não é contrato, ok? Ela não depende de condições. E se a Roberta deixar de fazer a comida em casa, eu posso separar dela? Também não, porque não é incondicional e depende das condições. No Antigo Testamento se separava, viu, irmãos? Porque a mulher queimava o arroz, porque a mulher não penteava o cabelo. Mas hoje na Nova Aliança não tem nada disso. Entendeu? Então, ela é incondicional, ok?
e ela não tem como revogar, não tem mais como voltar atrás. Eu não tenho mais como quebrar a aliança com a Roberta, ok? Somente com a morte. Somente a morte ela quebra a aliança. Aí beleza, vamos voltar aqui para o texto. Agora, Davi e Jônatas têm uma aliança, fizeram uma aliança, vocês já entenderam o que é aliança, beleza? Unilateral, irrevogável e incondicional. Aí beleza, tem todos esses acontecimentos aí que você já sabe, muita guerra, né? Davi agora toma o trono, agora Davi está reinando em Israel. Saul morreu, Jônatas também morreu, e aí Davi está reinando lá. Olha que coisa interessante, que coisa legal, irmãos. Davi está reinando agora, está no lugar onde status, top, está tranquilo, está beleza, agora só, né, mandar, delegar, tudo direitinho, né, chegou aonde ele queria, mas agora Davi parece que teve um estalo, e ele lembrou da aliança que ele tinha feito com Jônatas. E aí tinha esse rapaz aqui, que o nome dele era deixa eu ver aqui, não, Mefibosete era o filho, né, o rapaz que sobrou lá da guerra, é Ziba é o rapaz que sobrou. Esse Ziba, ele era da casa de Saul, né? Era um servo da casa de Saul. O povo tudo morreu lá nas guerras, tudo, mas esse camarada ficou. E aí pediram para chamar ele, chama Ziba lá, vamos falar com Ziba. E aí Davi pergunta para Ziba, falou, Ziba, será que tem alguém ainda da família de Saul, da família de Jônatas, que eu possa usar de benevolência, que eu possa usar de bondade para poder ajudar e para poder abençoar? E Ziba pegou e falou assim, tem um rapaz sim, e ele chama Mefibosete, e ele é coxo dos 2 pés. E Davi falou, então beleza, manda chamar. Ele falou, então não é tão simples assim. Ele está longe, ele está lá em Lodebar. Lodebar, irmãos, quer dizer terra do esquecimento. Terra de onde não tem fruto, da onde não tem colheita. O que aconteceu com Mefibosete? Se você voltar aqui um pouquinho, volta aqui, ó, no 2 Samuel, no capítulo 4. No versículo 4 também, 4:4. E Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jônatas vieram de Jeziel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Então isso foi o que aconteceu aqui com Mefibosete. Depois de toda essa guerra lá, o povo estava invadindo o acampamento, vai daqui, vai de lá. Agora a serva aqui de Jônatas pegou o molequinho que tinha 5 anos de idade e ó, perna para quem te quer. Só que na hora dela fugir, que ela estava fugindo com o menino caiu. E aí machucou os dois tornozelos. E foi aí que ele ficou coxo e ficou aleijado. Quebrou os 2 tornozelos, não consegue ficar em pé. Ok? Né? Não consegue se sustentar mais. Então foi assim que ele ficou aleijado. E aí, como estava aquela perseguição toda, os filisteus ali matando o povo de Deus, ela pegou e fugiu para essa terra de Lodebar. Essa terra de Lodebar, irmãos, que é terra de esquecimento, que é terra de não colheita, ninguém vai para lá sozinho. Sempre é levado para lá à força. E aí, irmãos, tem muitos motivos que fazem a gente ir para uma terra dessa de Lodebar. É um problema familiar na nossa casa, em que você já não aguenta mais, é tanto a briga, é tanto sufoco, é tantas tentativas que você já está fazendo, que você fala, quer saber de uma coisa? Vou para Lodebar. Me levaram para Lodebar. E eu fico lá. Ou pode ser um problema no trabalho. Puxa, às vezes tem trabalho que consome muito a vida da pessoa. Aquela pessoa que paga aluguel, aquela pessoa que tem filho para sustentar, e ali as coisas estão difíceis no trabalho, e ela fica preocupada, puxa, eu não posso perder meu emprego, porque somente eu que trabalho, eu que sustento a casa, eu que pago o aluguel, ou que pago a prestação da casa. E aquilo ali entristece, aquilo ali vai trazendo problema, e a pessoa vai ficando chateada, fica sozinha, vai para Lodebar. Ou seja, um problema no casamento. Pessoas que estão passando por dificuldade no casamento, anos e anos levando um casamento de muita briga, de muita rotina, não se acerta, não consegue chegar a uma conclusão. Lodebar.
terra do esquecimento, terra da não colheita, terra da dificuldade. Até mesmo uma perseguição política faz as pessoas ir para Lodebar. Uma perseguição religiosa faz as pessoas irem para Lodebar. Como aconteceu com Elias. Elias estava diante de uma perseguição religiosa, de uma dificuldade tão grande, que ele acabou sendo levado para Lodebar. E a gente vai entrar num estudo agora na carta aos Efésios, irmãos, que o apóstolo Paulo vai enfrentar um problema desse, um problema de ordem espiritual. O apóstolo Paulo agora vai chegar na cidade de Éfeso para poder levar a palavra. E a cidade de Éfeso era conhecida como um centro religioso. Não a Deus vivo, mas a deusa Diana, Artemis, deusa dos Efésios. E agora vai acontecer uma batalha ali. Foi como a Roberta comentou aqui há 2 ou 3 semanas atrás. A gente tem lutado, a gente tem ministrado as crianças, a gente tem abençoado as crianças, mas só nós sabemos a luta que temos passado para que cada criança dessa esteja aqui, para cada criança dessa seja ministrada. Então, se você não tomar cuidado, você sente medo, você sente dificuldade, você fraqueja na fé e vai para Lodebar. E a palavra de Deus diz aqui que quando esse menino, esse Mefibosete, ele foi para Lodebar, ele só tinha 5 anos de idade. E agora muito tempo se passou. A palavra de Deus não fala quanto tempo passou. Não fala quantos anos esse menino, esse rapaz agora ele tem, quando Davi teve esse estalo, essa ideia de poder chamar ele. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre vai haver um remanescente fiel da palavra de Deus. Sempre vai ter. Aí você fala assim, puxa Davi, mas eu sou um remanescente fiel, eu estou com tanta dificuldade, eu estou capengando, ou eu estou coxo, ou eu estou aleijado, igual Mefibosete. A minha vida está tão difícil, eu estou igualzinho a Mefibosete, aleijado. A palavra de Deus diz lá em Isaías, que o Senhor ele não despreza a cana quebrada, e nem o pavio que fumega. Havia uma rotina naquela época, onde tinha ali o pessoal que moía a cana, e aquela cana que estava quebrada, ele jogava de lado. Também tinha o pavio, que colocava na lamparina. Sabe aquele pavio que você vai colocar o fogo lá, e ele não pega o fogo, ele só fica soltando a fumacinha? Também descartava, colocava de lado. Mas o Senhor está dizendo que ele não despreza nem a cana quebrada, e nem o pavio que fumega. Tudo tem jeito para o Senhor. Nada é impossível aos olhos do Senhor. E agora, irmãos, Mefibosete que está ali, ó, esquecido, solitário naquela terra. Só uma pessoa sabe, irmãos, o que passa quando fica esquecido, quando fica rejeitado, quando fica longe do teu povo, longe dos seus familiares, angustiado, sem poder resolver a situação, sem poder se aproximar, sem ter alguém que possa consolar, sem ter alguém que possa amar. Mas agora vem a boa notícia. O rei Davi manda chamar Mefibosete. Manda trazer para cá. E agora quando Mefibosete recebe essa notícia, e ele fica meio sem entender, né? Ele fala, puxa, mas estão me chamando lá em Jerusalém, o rei está me chamando. Será que vão me matar também? Como mataram todos os outros? Mal ele sabia que era por uma coisa boa. Então, irmãos, fica a dica para você. Talvez você possa receber uma boa notícia de um lugar que você imaginava que viria uma má notícia. Aquele lugar onde você achava que não viria coisa boa, agora pode vir uma coisa boa. Como Mefibosete, como aconteceu com ele. E a palavra de Deus fala que vieram, irmãos, assim, uma carruagem, muita gente, uma comitiva do rei, para poder levar ele. E aí leva ele, chega na presença do rei, e aí você imagina, naquela época, irmãos, não tinha cadeira de roda, não tinha, sei lá, não tinha muleta, não tinha prótese.
não tinha skate. Muitas vezes a gente vê pessoas aí aleijadas que eles usam skate. Não tinha skate, não. Vocês imaginam como que é a cena de Mefibosete chegando para poder falar com o rei? Se rastejando. Ou se rastejando, ou alguém trazendo ele. Irmãos, mesmo que você esteja se rastejando, venha até o rei. Mesmo que seja com muita dificuldade, venha até o rei. Saia de Lodebar. Deixe Lodebar para trás. Mas venha se rastejando. Mas venha até o rei. E agora a vida dele toda muda, irmãos. Toda muda. Ao ponto de Davi dizer para ele assim: Ziba, o que tem aí de Saul? Teus servos, os bois, os jumentos, tudo que tiver. Agora é tudo de Mefibosete. E tem mais. Ele vai sentar todos os dias na mesa comigo. Agora ele não está mais esquecido. Mas agora ele está sendo cuidado. Agora um Deus, há um rei que está restaurando a vida dele. E restaurando os sonhos. Irmãos, não há impossíveis para Deus. Seja a dificuldade que você está passando. Seja o momento que você está passando. Aí você fala assim para mim assim: Davi, legal. Entendi o que você está querendo dizer. Há sempre um remanescente de Deus. Deus não rejeitou o seu povo. Muito pelo contrário. Tem 7.000 homens servindo ao Senhor. Tem muitos homens servindo ao Senhor. A palavra de Deus diz que João, ele teve uma visão do trono de Deus quando vier o arrebatamento. E diz que João viu milhares de milhares, milhões de milhões. E esses somos nós. Ele já teve uma visão antecipada do que vai acontecer. Irmãos, o final é feliz. O final é feliz. Mesmo diante de tanta dificuldade, de tanto problema, de tanta tribulação, o final é feliz. Aí você fala assim: Davi, entendi. Legal. Você está falando de uma pessoa que tem dificuldade, de uma pessoa que era coxa, de uma pessoa que não conseguia andar. Ela tinha um problema, mas o problema dela não era tão grave, Davi. Se olhando dessa perspectiva que você está falando, sobre a questão de poder andar. Ele estava vivo. Não conseguia andar, mas ele estava vivo. Agora o meu problema, Davi, você não sabe. O meu problema não é questão de ser aleijado ou de ser amputado. O meu problema é questão de morte mesmo. O que eu tenho necessidade, ou o que eu penso, ou o que eu estou buscando, ou o que eu estou pedindo e clamando ao Senhor, não está aleijado não, Davi. Está morto. Já morreu, ó. Faz tempo. Já morreu faz tempo e eu já cheguei a um ponto de não pedir mais ao Senhor. Ele está tão morto e não tem nenhum suspiro. Talvez já esteja em estado de podridão. Eu já deixei de pedir ao Senhor. Eu já não quero mais. E aí eu volto para Lodebar de novo. Me guardo no meu canto, sem expectativa, sem esperança, e só remoendo o problema, só remoendo a dificuldade. E aí eu quero dizer para você que não há impossíveis para Deus. A especialidade do Senhor, irmãos, são causas impossíveis. O Senhor faz chover onde não chove. O Senhor transforma 2 pães e 5 peixinhos para alimentar uma multidão. O Senhor abre o mar para que o povo passe. O Senhor faz chover no deserto. A especialidade do Senhor são causas impossíveis. E falando sobre causas impossíveis e sobre morte, há uma passagem que eu acho extremamente legal e eu acho que vai cair muito bem nisso daqui, é a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele fez uma amizade tão grande com a família de Lázaro, Marta e Maria, e eu já falei isso aqui um dia, era uma família diferente, eram 3 irmãos,
A palavra de Deus não fala se tinha pai ou se tinha mão, era 3 irmãos, a família era essa. Era 3 irmãos. Jesus fez uma proximidade muito grande com essa família. Família diferente, como a gente vê por aí, né? Família diferente. E aí agora, Jesus está em outro lugar, em outro bairro, em uma outra cidade. E quando vem a notícia agora que Lázaro, seu amigo, a quem ele se aproximou, a quem aquele estava tendo afeto, Lázaro agora morreu. E aí Jesus, naquele mesmo instante, ele não faz nada, mas ele espera alguns dias para poder ir para lá. E aí ele reúne ali os discípulos, os apóstolos, e fala: não, nós vamos ir para Jerusalém atrás de Lázaro. E o pessoal fala: mas você tem certeza? Naquele lugar aonde queriam te matar? Ele fala: aquele lugar mesmo. Nós vamos lá porque Lázaro morreu. Aí o pessoal fala: se morreu já era. Não, nós vamos até lá. E quando Jesus chega naquele lugar, irmãos, a coisa linda. Marta vem, Maria vem e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor tinha curado ele da enfermidade. E Jesus disse: não, eu vim aqui para que ele pudesse ter ressurreição. E as irmãs falam: não, mas a gente sabe, ele vai ressuscitar no último dia. Fala: não, não é no último dia não, é agora. O seu problema, irmão, não é para o último dia não, é para agora. Mesmo que está morto, vai reviver em nome de Jesus. Vai ressuscitar em nome de Jesus. Vai ressuscitar sonhos. Vai ressuscitar agora planejamento. Vai ressuscitar problemas familiares, vai se resolver. E aí Cristo agora chega no local onde Lázaro está ali sepultado. Naquela época não era enterrado, mas eram sepultados, eram guardados em caverna. E Lázaro chega ali, o povo tudo chorando, o povo tudo sem saber o que está acontecendo. E Jesus pede para que seja removido a pedra. E o pessoal fala: Senhor, mas já cheira mal. Não tem problema. Às vezes, irmãos, quando Jesus chega na nossa vida, e para que ele ressuscite algumas coisas, tem algumas coisas que vai exalar um cheiro ruim. Mas é para o seu bem. É uma limpeza do Senhor. E aí Jesus pede para que tire a pedra e ele dá uma ordem. Lázaro, sai para fora. E sabe o que eu fico pensando aqui, o que eu aprendo com isso, irmãos? E que a salvação, ela é assim. A gente consegue entender direitinho o que é a salvação com essa passagem. Agora Cristo está na beira da caverna e está dizendo assim para Lázaro: Lázaro, vem. E Lázaro acorda envolto aquelas coisas, e meio sem saber ali o que está acontecendo, e Lázaro sai para fora. Isso é salvação. Cristo se apresenta para você e diz assim: olha, vem. E você prontamente vai e atende. Agora você quer saber o que não é salvação? É quando Cristo está na beira da caverna e ele diz assim: Lázaro, vem para fora. E você diz assim: não, eu vou ficar aqui dentro mesmo. Prefiro ficar aqui envolto a todos esses panos. Prefiro ficar envolto aqui a toda essa escuridão da caverna. Salvação é isso. Resolução de problema é isso. Cristo, o Rei, ele faz um chamado, mas você tem que atender. Você tem que participar. Você é coparticipante da obra de Cristo. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, irmãos, vai sempre haver um remanescente do Senhor. E você não está sozinho. Diante de tantas coisas que têm acontecido nesse ano, irmãos, o ano de 2019 tem sido um ano muito difícil para o Brasil. A gente tem visto tantas coisas acontecendo. Teve o desastre em Brumadinho, que ali chocou todo o país. Até hoje o pessoal está tirando o corpo de pessoas mortas ali. São famílias que perderam ali o chefe de família.
e agora estão desestruturadas. Uma coisa assim terrível, irmãos, terrível. Há um massacre na escola em Suzano, que aqueles 2 meninos fizeram o que fizeram, coisa terrível. Coisa terrível. E aí quando você olha para o lado, você fala assim, Senhor, é como Elias, eu estou sozinho. Cadê o povo de Deus? Irmãos, nós estamos congregados aqui, nós vamos falar que nós estamos em quantos aqui, sei lá? Nós estamos em 30 adultos aqui, mais ou menos? 30 adultos? Quantos moradores tem aqui no Parque Bristol, irmãos? Quantos moradores tem aqui no Parque Bristol? É muita gente, irmãos. Aonde está esse povo? O que está fazendo esse povo? O que está pensando esse povo? Talvez estejam lá em Lodebar, esquecidos, solitários, com dificuldade. Mas Cristo tem chamado. E você, como um remanescente fiel, e você que está aqui hoje nesse culto, tome essa responsabilidade para você. Seja um coparticipante da obra de Cristo. Seja uma pessoa que possa chamar, seja uma pessoa que possa ir lá enviado e poder trazer esse Mefibosete que está aí. Seja você que acompanhe Cristo até a porta da caverna para poder chamar Lázaro e dizer, ora, vem, saia daí. Porque, irmãos, o mundo está sofrendo. A gente tem visto por aí nas mídias, se você ligar as mídias, tanto a televisão, como a internet, como sites de relacionamento, você só vai ver festa. É publicação bonita, é festa, comprei, fiz, deu certo, estou me dando bem, isso, aquilo, outro. Mas, irmãos, é tudo fachada. É tudo fachada. Isso se chama euforia. Isso não é alegria, isso é euforia. Ela passa. E quando ela passa, vem a tristeza. Lodebar. E aí é por isso que a gente vê tantos problemas e tantas desgraças acontecendo no nosso meio. Então que nessa noite, irmãos, se você um dia esteve em Lodebar, aceite o chamado do rei e venha se assentar na mesa do Senhor. Ou se você não está, mas pensou um dia ir para lá, não vá. Não deixe que te leve para lá. Não deixe a necessidade da vida te levar para esses lugares. Porque nós não vivemos de necessidade, mas nós vivemos de fé. Nós vivemos da palavra do Senhor. Porque a necessidade você tem hoje, amanhã você não tem, ou você tem hoje e amanhã tem também. Mas ela é variável. Mas a palavra de Deus não, ela não muda. Vamos abrir lá comigo em João. Aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. João capítulo 16. João capítulo 15, me perdoe. Capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que em meu nome me pedires ao Pai, eles vos conceda. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês, e também nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, pedires ao Pai, eles vos concedam. Aqui está dizendo tudo, irmãos. O Senhor que escolheu vocês, o Senhor que escolheu a mim. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor. Às vezes a gente pensa que foi a gente que escolheu a Deus, né? Mas não foi não. É que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele faz com que a gente pense que foi a gente que escolheu a Ele, mas não foi não. Foi Ele mesmo que convenceu você com o Espírito Santo. E aí Ele faz você pensar que você está no controle de tudo, mas não está não. É Ele que está no controle da sua vida.
E Ele te escolheu para que você dê frutos e esses frutos permaneçam. E para que você possa pedir tudo ao Pai e Ele vos conceda. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Nós já vamos encerrar. Aleluia.